Esperamos que as reuniões hoje, amanhã, segunda e terça, na vontade de Deus, sejam para a bênção de todos nós. Então, eu acho que nós vamos pensar um pouco sobre os juízes do Antigo Testamento. Sabemos que há 15, tem 13 lá no livro de Juízes, e tem mais 2 no livro de 1 Samuel, Eli e Samuel, mas não vamos poder pensar em todos os juízes, mas vamos pelo menos fazer um começo, e daí vocês podem terminar os estudos em casa. Então hoje nós vamos ler no livro de Juízes, em capítulo 4. Juízes, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 4, e o versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Aruzete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Agora vamos versículo 15. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Aruzete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor,
e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E no capítulo 5, nós temos o cântico de Débora, mas não vamos tirar tempo agora para ler todo o capítulo. Vamos ler no fim do capítulo, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita. E matou a Sísera, rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Sísera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porque os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, já lemos bastante, e que Deus nos ajude a aprender umas lições desses versículos. Quem sabe vamos tirar 30 segundos só para colocar este livro e esta época no seu contexto. O livro anterior é o livro de Josué.
aquele grande líder de Deus. Antes dele havia Moisés, mais um grande líder do povo de Deus. Moisés, Josué, os juízes. Depois chegamos no livro de 1 Samuel. Encontramos Samuel, que já era o último dos juízes, e Davi, Salomão, Saul também. Mas, interessante que havia aqueles dois líderes, Moisés, Josué. Depois, Davi, Salomão. Líderes bons, não eram perfeitos, falharam. Mas, de modo geral, homens bons. Naquela época de Moisés e Josué, de Davi e de Salomão, havia uma certa prosperidade e progresso entre o povo de Deus. Mas nesta época, entre Josué e Davi, havia muitos anos de altos e baixos e altos e baixos. Quem sabe mais baixos do que altos? E há pelo menos 7 ciclos. O povo se desviou. O povo se rebelou. Deus levantava alguém, livrava o povo da mão dos inimigos. A coisa melhorava um pouco e de novo caíam de novo. Mais um pouquinho, Deus levantou outro, deu certo por um tempo, mais uma queda. E neste livro tem muitos altos e baixos, mas parece-me que o povo estava bem longe de Deus. O povo de Deus estava longe de Deus. Mas não dá para acreditar. E o padrão espiritual da nação, olha, não foi um bom exemplo para ninguém imitar e seguir. Então, pode ler em casa desde o primeiro capítulo. Não temos tempo para entrar em detalhes agora. Mas vamos direto agora para o capítulo 4. Nós lemos aqui que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornaram a fazer. Não foi a primeira vez, nem a última. Tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Mas vamos notar a última frase do versículo 1, capítulo 4. Depois de falecer Eude. Depois de falecer Eude. Eude era um homem que foi levantado por Deus para livrar o seu povo do inimigo. Enquanto ele estava vivo, estava tudo bem. Quase tudo. Mas quando o homem faleceu, a coisa piorou. Então vamos demorar aqui um pouquinho. Parece que o povo estava olhando para Eude e não estava olhando para o Senhor.
Não, mas vamos nos comportar. Porque o Ehud está nos fiscalizando. Talvez. E não vamos nos rebelar. Nós aprendemos um pouco, mas não queremos desagradar Ehud. Nós gostamos dele. Mas quando Ehud faleceu, foi um desastre. Agora você diz, mas se o povo tivesse olhado para o Senhor e não tanto para Ehud, daí quando Ehud faleceu, não ia mudar nada. Porque era para o povo viver para agradar ao Senhor, o Senhor eterno. E a morte de Ehud não ia mudar nada. Mas não foi assim. Sabe, meus amados irmãos, existe um perigo da gente ter mais vontade de agradar aos homens do que ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer aqui nos próximos 10 anos, se o Senhor não tiver vindo. Mas uma pergunta. Se seu José Matos não estiver por aqui, daqui a 2 anos, vamos dizer, vai continuar tudo igual? Ou vai mudar alguma coisa? O que eu estou dizendo? Será que existe a possibilidade da gente viver, nos comportar, assistir às reuniões para agradar seu José? E quando ele não estiver mais por aqui, daí a coisa muda? Eu tenho visto isso em outros lugares. Porque a gente faz amizades, né? E pessoas se aproximam da gente. E enquanto a gente está aí, está tudo bem. A gente vai embora, as pessoas também desaparecem. Por quê? Estavam apegadas, atraídas à pessoa e não estavam olhando para o Senhor. E o grande perigo. E isto que aconteceu em Juízes capítulo 4, Ehud estava lá e quando ele faleceu, o povo rebelou. Que Deus nos ajude. A mesma coisa estava acontecendo lá na igreja em Corinto. Nós somos de Paulo. Não, nós não somos de Paulo, nós somos de Apolo. Ele é o nosso pregador, o nosso pastor. E o Senhor, do Senhor também, mas nós gostamos do nosso pregador. Que Deus nos guarde e que possamos fitar os nossos olhos em fidelidade sempre no Senhor. Daí a coisa muda. Os irmãos fiéis que nós apreciamos, que nós valorizamos, vão para outro lugar, vão para o céu. As circunstâncias mudam, mas olhamos para o Senhor e o nosso comportamento não muda com a passagem de homens. Muito bem. Nós vamos mais adiante porque tem muito assunto aqui. Nós lemos no
versículo 2, vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã. Então, quem notou uma coisa estranha? O rei de Jabim. Quem é o rei de Jabim? O rei Jabim, rei de Canaã. Quem é? Você diz, mas eu li em Josué capítulo 11 que ele foi morto. Pois eu também li. Mesma coisa. Então, ele foi morto em Josué capítulo 11 e em Juízes capítulo 4 parece que ressuscitou. Que coisa estranha. Mas não vamos nos assustar com isso, porque parece que Jabim era um termo como faraó. Tinha vários faraós. Né? Também um termo parecido com Herodes. Havia vários reis com o nome Herodes. E parece que nesta época também havia vários reis de Canaã com este nome Jabim. Mas seja como for, eu acho que tem uma lição importante aqui. Jabim, só usando o nome dele, ele foi morto em Josué capítulo 11. Mas em Juízes capítulo 4, o povo ainda está sentindo o poder e a influência dele. Quem está usando a cabeça? Muito parecido com outra situação. Muito parecido com aquele inimigo que foi derrotado quando Cristo morreu, Satanás. Mas isso não quer dizer que ele não está ativo nos dias de hoje. Sim, quando Cristo morreu, aquele nosso inimigo tão potente, ele foi derrotado. O destino dele está selado. Mas ele ainda está ativo nos dias de hoje. E nós sentimos muito a influência e o poder dele. O que quer dizer o nome Jabim? Significa sabedoria. Sabedoria humana. E um grande inimigo do povo de Deus. A sabedoria humana muitas vezes oposta à sabedoria divina. Isso que nós estamos vendo nos dias de hoje, os novos ateus. Quem sabe, melhor não falar muito sobre eles, mas eles estão surgindo cada vez mais no nosso mundo. Cada vez mais estão infiltrando as nossas escolas, colégios. As suas vozes estão sendo ouvidas por muita gente. O grande Richard Dawkins, já ouviu falar dele? O, vamos dizer, porta-voz principal dos novos ateus do Reino Unido. Ele estava em Porto Alegre faz poucos dias agora. Sabe quantas pessoas assistiram à pregação dele na Fiergues? 3.000.
a sabedoria humana. Ele fala muita coisa. É professor da faculdade de Oxford. Sabedoria humana não falta. O que nós vamos fazer? Vamos dar ouvidos àquela sabedoria que não tem lugar para Deus? Vamos ficar impressionados com a inteligência deste homem e os colegas dele? Não. O que acontece, meus irmãos, quando nós damos ouvidos à sabedoria humana? Olha só. 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E o resultado de sabedoria humana em lugar da sabedoria divina. Não, você diz, não, mas eu não escuto gente assim. Essa gente não tem tempo para eles, tá certo. Mas eu tenho escutado outra coisa. Mais do que uma vez. O crente diz, mas eu acho. Só que o que segue não combina com a palavra de Deus. Eu acho. Mas o que eu acho não está de acordo com a sabedoria divina. Mesma coisa. E alguém faz uma sugestão, mas eu acho que deveríamos fazer assim. Eu acho que seria bom. Seria bom. Se o seu pensamento está de acordo com a palavra de Deus, se não está de acordo, é um caminho perigoso. Então, eu acho que nem preciso falar sobre esses assuntos aqui em Sombrio, mas vamos com calma, vamos com muito cuidado. E que Deus nos guarde de invenções humanas, invenções que apelam para a nossa carne, sabedoria humana e pensamentos e ideias que o mundo gosta, o mundo evangélico abraça. Mas olhamos na Bíblia e o contrário. O que acontece? O diabo, já bem com toda a sua sabedoria humana, ele quer oprimir o povo de Deus violentamente. Muitas vezes, de uma maneira bem sutil. Mas, já são 9 não se assustam, 8:10 só. Mas vamos ter que ir mais adiante. Aparece agora esta senhora, versículo 4, a Débora. A Débora era mulher profetisa, mulher de Lapidote. Lapidote era o marido dela. Interessante. Você diz, mas uma mulher profetiza? Que isso? Mas não tem nada errado. É interessante que fala quem ela era. Ela era a mulher de Lapidote. Ela não estava saindo da esfera dela. Estava em submissão ao seu marido. Nós lemos da tenda dela. Mas ela foi levantada por Deus. Não sei porquê. Mas eu imagino que
havia uma falta de homens espirituais para fazer o que Deus queria. E na falta de homens espirituais, Deus levantou uma mulher, até nós lemos no cântico dela, não estou achando o versículo agora, mas ela foi levantada para despertar. Versículo 12, desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos a teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então, ela foi despertada, levantada por Deus para despertar um irmão. Eu sei que nem todos aqui têm o privilégio de ter um marido, uma esposa salva. Mas nós homens que têm esposas, uma esposa salva, espiritual, devemos dar graças a Deus. Eu acho, não diga nada para ninguém, eu acho que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse uma boa esposa em casa. Ela tem me despertado muitas vezes. Não diz nada para ela. Mas ela tem me ajudado, tem me levantado, despertado muitas vezes. Precisamos de esposa espirituais. Mas este homem Baraque, olha o que ele disse no versículo 8: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Que admissão para um homem! Se a mulher for comigo, eu vou. Se não, fico em casa. Meus irmãos, eu acho que devemos ficar com vergonha às vezes pela nossa falta de coragem, a nossa falta de espiritualidade, a nossa falta de atividade. E às vezes tem irmãs mais fiéis, mais ativas, mais espirituais do que nós, que ficamos envergonhados. Eu tenho notado nos últimos meses certas pessoas, irmãs, eu fico impressionado. O que uma irmã, na esfera que Deus deu para ela, pode fazer? Às vezes eu fico pensando na ceia do Senhor. Quem sabe uma meia dúzia de irmãos e 50% deles não abre a boca na ceia. Fico pensando o que as irmãs estão pensando. Eu não tenho dúvida que às vezes há irmãs, e se fosse permitido pelas Escrituras para elas falarem, teria muito mais para dizer do que
os irmãos. Lamentamos a nossa falta de espiritualidade, a nossa falta de coragem, à luz, talvez, de irmãs mais espirituais do que nós. Mas, vamos pensar um pouquinho, só tem poucos minutos, nós vamos pensar um pouquinho sobre esta senhora Jael. Tá? E não dá tempo para entrar em detalhes agora. Mas ela foi usada por Deus para derrotar o inimigo. Tá? Jabim, ele era o rei, e Sísera era o capitão do exército de Jabim. Então, Sísera tinha, parece que foi 900 carros de ferro. Né? O nosso amigo Baraque, ele saiu contra Sísera com 10.000 homens, aparentemente sem armas, sem carros e aparentemente sem armas. Mas quem ganhou foi o Baraque e os soldados fracos dele, sem dúvida ajudado por Deus. O que aconteceu com o grande Sísera? Ele viu que não estava indo bem, ele desceu do carro dele e fugiu a pé. Abandonou o carrão de ferro dele e fugiu. E havia ali uma senhora na porta da tenda dela, Jael. Bem-vindo aqui, pode chegar. E o homem entrou ali. E se passar alguém por aqui, digam que não tem ninguém aqui. Ele entrou, pediu uma água. Ela disse, não vou dar água para ele, eu vou dar uma garrafa de leite, manteiga, né? Algo um pouco mais pesado para sentar bem no estômago e deixar o homem com sono. Né? Não é bom tomar muito leite antes de vir na reunião. Né? A gente fica acordado melhor. Né? Mas ela deu para ele uma garrafa, imagino, bem grande, de leite. Não foi leite desnatado, nem semi-desnatado. Leite puro. Tá? E o homem se deitou ali. Ela colocou um cobertor e o homem dormiu. Um profundo sono. Muito bem. E agora, Jair? O que a senhora está pensando? Bom, quem é este homem deitado aí? Ele é o capitão do exército do inimigo do Senhor. Ele é o capitão do exército do inimigo do povo de Deus. Ah, mas Jael, a senhora é senhora? Ele é capitão do exército. Pronto, deixe ele quieto. Não, mas o Senhor trouxe este homem para minha tenda. Este homem vai morrer. Então, Jael, pega a espada. Mas não tenho espada. Então, Jael, pega um revólver. Não tenho.
Então, como é que vai matar o homem? Sem espada, sem arma? Mas eu tenho uma coisa. Eu tenho uma estaca da tenda e um martelo. Mas, Jael, ele é um capitão do exército. Uma estaca, um martelo. Que isso? Minha irmã, os irmãos podem tomar uma garrafa de leite agora e dormir, tá? Até o final da reunião. Vou falar com as irmãs. Será que você já pensou uma vez na sua vida, olha, eu não consigo fazer muita coisa. Eu não tenho muito estudo. E olha, eu vou lá no estudo bíblico, os irmãos conversam sobre certos assuntos, eu estou perdido. Não entendo muita coisa. E parece que eu leio e não consigo entender muita coisa. E daí eu vou nas reuniões, eu vou, estou no caminho do céu, mas na realidade eu não presto para muita coisa. Não tenho muita utilidade para Deus. Não é assim? Não é assim? Talvez você não tenha uma espada. Talvez você não tenha uma arma pesada, mas você pode usar o que tem. Jael usou o que ela tinha. Uma estaca e um martelo. Daí, vamos pensar. Vamos pensar nos novos ateus novamente, já que falamos sobre eles. Se chegasse um colega do Richard Dawkins aqui para conversar com você sobre o humanismo, a teoria de altruísmo. Que isso? Você diz, não, se chegar alguém assim aqui, daí eu deixo com o seu José, e não é comigo. Eu não sei nada dessas coisas. E você diz os argumentos, as passagens da Bíblia e responder esta gente que tem tantos argumentos bom, eu me perco. Não se assusta. Não se assusta. Você poderia dizer para tal pessoa, por exemplo, olha, eu não entendo estes argumentos, mas uma coisa eu sei. Eu conheço Cristo como meu Salvador. Tantos anos atrás eu fui salvo. Eu tenho provado Deus diariamente na minha vida. Eu conheço a realidade da presença de Deus. Eu tenho depositado a minha fé em Deus de uma forma bem simples durante muitos anos. Não sei muita coisa, mas isso que eu tenho. Falando assim, você está usando uma estaca e um martelo. E pode fazer uma impressão muito grande naquele inimigo do Senhor. Porque parece que naquela época as mulheres armavam as tendas. Daí o marido, ele ficava olhando a esposa fazendo o trabalho pesado. Não é uma boa ideia. Não estou indicando este caminho para nós. Mas éramos mulheres que trabalhavam
Então ela tinha bastante prática com a estaca e o martelo. E o que ela usava na vida diária, ela usou naquele momento para a glória de Deus. Então, minha irmã, que você seja animada. A sua fidelidade provando o poder de Deus diariamente nas coisas pequenas dessa vida. Até lavando a louça, servindo a Deus em casa, cuidando dos filhos. Você está provando a realidade do poder de Deus. E naquela hora crítica, aquilo que você conhece também pode ser usado para a glória de Deus. Então, ela pegou a estaca. Onde? Não. Ah, no coração dele. Não, não foi no coração. Na cabeça. Por que será? Por que será, meus amados irmãos? O que nós aprendemos no primeiro versículo do capítulo? Jabim, o que significa? Sabedoria. Na cabeça. Então ela cravou aquela estaca bem na fonte do problema. O problema que estava incomodando o povo de Deus. Ela não colocou nos pés, nas mãos, mas ela se dirigiu à fonte, à raiz do problema. Vamos parar aqui um pouquinho. Será que tem alguma coisa na sua vida que está impedindo o progresso? Alguma coisa na igreja que está oprimindo o povo de Deus? E a gente vai deixando, né? Mais fácil. Vai facilitando. E o tempo vai passando. E cada vez mais permitimos aquilo. Nós lemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o olho se escandalizar, arranca a mão, corta. Nossa, é meio radical. Devemos ir com calma e não criar muitos problemas e deixa a coisa indo. Não é isso que a palavra de Deus aconselha. Se tem um problema que está aumentando, que está oprimindo, que está criando problemas, ou pessoalmente em particular, ou publicamente, que Deus nos dê a coragem de cravar uma estaca bem na raiz daquele problema. Senão, a coisa vai longe. Estou olhando alguma coisa. Estou envolvido em alguma coisa.
é para cravar uma estaca bem ligeiro na fonte, na raiz daquele problema. Então, o que aconteceu? Eis que seguindo Baraque, a Sísera, Jael, e saiu ao encontro e disse, está procurando Sísera? Tu já viu? Ele passou por aqui? Ele? Mas quem fez isso? Não foi um exército de 10.000 homens? Não foi um exército de 900 carros de ferro? Foi uma senhora com coragem, pelo poder de Deus, que fez o que os exércitos de milhares não conseguiram fazer. Então, vamos ter que terminar. Só mais um detalhe. No Cântico de capítulo 5, a Débora, a profetisa, ela relata mais uns detalhes daquele feito singular a Jael. Detalhes que não se encontram em capítulo 4, mas encontramos no capítulo 5. Por exemplo, a mão que ela usou para a estaca com o martelo. Aparece no capítulo 5 e não aparece no capítulo 4. Tem outros detalhes também. Tem uma lição muito importante. Eu tenho notado uma coisa. Quando uma pessoa faz alguma coisa para Deus, já sai contando para todo mundo todos os detalhes. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu falei? Não precisa fazer isso. Não precisa. Sabe por quê? Não importa se todos os irmãos e todas as irmãs ficam sabendo da nossa fidelidade nesta vida. Isso não é a coisa mais importante. O que vale é que Deus viu, que Deus tomou nota. Então lá em capítulo 4, nós não ficamos sabendo de certos detalhes. Mas quando outra pessoa contou a história mais adiante, ficamos sabendo de mais detalhes. Meus irmãos, se os irmãos aqui em Sombrio nunca ficarem sabendo de tudo que você fez para a glória de Deus, não se preocupe com isso. Sabe por quê? No tribunal de Cristo, todos os detalhes da sua fidelidade serão revelados pelo justo juiz. É isto que importa. E o problema é que muitas vezes quando falamos dos nossos feitos, geralmente não tem muitos elogios dos irmãos, mais críticas do que elogios. Mas deixa assim, não é importante.
No tribunal de Cristo não tem críticas, só galardão por aquilo que foi feito por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, vamos deixar a história. Assim, passamos por cima de muitos detalhes, tem muitos versículos ali que nós não tocamos. Nós podemos ler em casa. Bom, tem que começar no capítulo 1. E vai indo. E vamos ver, quem sabe, na segunda-feira, se Deus permitir. Vamos pensar um pouco no Gideão. E talvez na terça-feira vamos pensar um pouquinho sobre Sansão. Vamos ver. Mas tem muitas lições e que Deus nos ajude a seguir estes bons exemplos de pessoas do passado. Vamos orar.